O que aconteceria se o Gandalf, um dos mais poderosos da Terceira Era da Terra-média, tivesse pego um anel para si? Lá no início, quando ele começa a suspeitar que o anel que o Frodo herdou do Bilbo é o mesmo do Sauron, ele ordena que ele mantenha ele em segredo e a salvo, enquanto ele sai para buscar algumas respostas. Ele pede que o Aragorn vá caçar o Gollum e, enquanto isso, ele vai estudar os pergaminhos em Minas Tirith. Na montoeira de papéis, ele acha as respostas que queria, que confirmam a sua suspeita, e quando está voltando apressado até o condado, passando por Lothlórien, informam ele que o Gollum foi capturado e está sendo mantido cativo na Floresta das Trevas pelo rei Thranduil. Ao interrogar a criatura e observar os efeitos que esse item causou a ela e lembrar quão semelhantes são aos que o Bilbo está tendo do não envelhecimento, e somar ao que ele leu nos pergaminhos em Minas Tirith, ele passa a ter certeza que aquele é o Um Anel. Lembrando que isso não foi tão rápido assim, acontece no intervalo de 17 anos entre ele sair do condado e descobrir. Então ele liga o nitro da carroça e vai até a cidade dos hobbits para avisar o Frodo. Assustado, o jovem bolseiro chega a oferecer essa joia, já que ela é tão má, ao Gandalf. Ele que resolva, dá teu jeito. Só que o mago responde: não. Com isso eu teria um poder muito grande e terrível. Comigo o anel teria um poder ainda maior e mais mortal. Não me tente, eu não desejo me tornar o próprio Lorde das Trevas. Ainda assim, o caminho do anel em meu coração é de piedade, piedade pela fraqueza e desejo de fazer o bem, e que o desejo de manejá-lo seria demais para a força dele. Ou seja, ele sabia que, em posse dessa joia, em algum momento ele ia acabar sendo corrompido, e caso fosse, ele estaria muito poderoso para ser detido, pois uma das mensagens do Tolkien em O Senhor dos Anéis é de que o poder corrompe. Ele sabia que um anel era poderoso demais e maléfico demais, e se fosse dominado, ele se tornaria uma ameaça muito grande aos povos livres da Terra-média, pois nesse ponto seu julgamento estaria afetado, e porque alguém corrupto sem poder só atrapalha um pouco. Agora, com poder, um corrupto causa grandes estragos. Só que ele poderia ter aceitado quando Frodo ofereceu isso, porque ele amava os hobbits e queria proteger os povos livres. Então seria até lógico ele carregar esse fardo, embora ele fosse apenas um mensageiro que estava na Terra-média para inflamar os corações, por assim dizer. E uma vez que nesse ponto Sauron já sabia sobre as palavras condado e bolseiro que arrancou do Gollum. Então ele poderia enviar os seus exércitos para lá a qualquer momento, o que certamente acabaria com esse povo. Mas como a ideia hoje é fazer essa teoria maluca, digamos que ele tivesse pego um anel, ele sairia para Rivendell no dia 1º de maio de 3018 e ia em direção ao Elrond, ao invés de ir para Isengard. Provavelmente o Aragorn o acompanhasse até lá, já que ele era um guardião do norte e teve uma infância em Rivendell. Mas os outros membros da sociedade não estariam por lá, pois como eu já falei em outro vídeo, o Conselho de Elrond foi mera obra do acaso, que fez com que aqueles personagens estivessem lá naquele momento. A sociedade foi formada por aqueles 9 porque o destino quis assim, e o Tolkien. Então, nessa situação hipotética, caso tivesse rolado uma reunião, estariam o Gandalf, o Elrond, o Aragorn, o Glorfindel e outros conselheiros da casa do Elrond. E é de se imaginar que ele não teria utilizado ainda um anel, pois os Nazgûl ainda não estavam rondando as regiões, pois ele saiu muitos meses antes. Frodo sai só em setembro do condado. Só que, como ouvimos no conselho original, a única maneira de findar com esse mal é realmente destruindo a joia na lava da Montanha da Perdição. E então o Mago Cinzento teria que se candidatar a isso. Como caminho, essa sociedade alternativa poderia optar pelo desfiladeiro de Rohan ou por Lothlórien, e provavelmente iriam rumo ao desfiladeiro. Isso porque indo pela Floresta da Galadriel, eles estariam muito perto da Floresta das Trevas, que também era muito próxima da fortaleza de Dol Guldur, a antiga casa do necromante, e que ainda estava sendo gerenciada pelo Camu, a Sombra do Oeste, e outros servos do mal. E porque indo até Rohan, ele estaria entre amigos, uma vez que eles ainda não tinham descoberto a traição do Saruman, e nem que a mente do rei Théoden já estava envenenada por ele. Aliás, ele também não teria ido até o Saruman naquele momento, uma vez que ele foi só porque, enquanto estava vagando por Eriador, encontrou Radagast com uma mensagem do Mago Branco pedindo que ele fosse até lá para conversar. E o Radagast é inocente nessa história, uma vez que ele apenas cumpriu ordens e também não sabia que o sábio da sua ordem tinha se virado pro mal. E, inclusive, para cumprir essa ordem, talvez ele tivesse ido até Rivendell atrás do Gandalf e talvez até participado
do conselho. É bem provável que essa companhia tivesse a presença do Aragorn e de outros elfos da casa do Elrond. Talvez não o Glorfindel, pelos mesmos motivos que ele não foi com a sociedade, ele era uma lenda viva, reviva, enfim. Mas uma companhia de elfos com herdeiros de Isildur e um mago à frente não passaria tão desapercebida quanto a sociedade foi. Algo que também não aconteceria seria o encontro com o Boromir, pois nessa altura ele estava andando por estradas esquecidas, procurando a localização de Rivendell, e já teria passado por onde a Companhia Cinzenta estaria. Então, como nos livros, o Boromir não ajudaria, mas também não atrapalharia. Tá, brincadeira, ele foi importante. Então lá pela metade de setembro, ainda antes do período em que o Frodo deixou o condado, que foi 29 de setembro, essa comitiva já estaria em Isengard. E lá ele falaria com o Saruman. E é aí que as coisas ficam mais interessantes. Provavelmente o Mago Branco pediria que os outros ficassem de fora para ter uma conversa mago a mago. O Gandalf tentaria esconder que está em posse do Um Anel e seria convidado pelo Saruman a se juntar ao inimigo, como foi originalmente. Até aí tudo parecido, mas na hora em que ele se recusasse a ajudar o Mago Branco, não aceitaria ficar cativo como aceitou nos livros, porque ele possui o Precioso. E aí sim eles iriam batalhar, que só acontece nos filmes. Com o Gandalf perdendo, ele acabaria tendo que utilizar um anel para ficar invisível. Daí em diante ele poderia perder o controle e acabar matando o Saruman. Ao fazer isso, o anel tomaria um pouco do controle da sua mente, pois foi o que aconteceu com o Gollum. Ele assassinou o Deagol e se culpou tanto que foi dominado e aos poucos enlouquecendo. Embora ele já não fosse tão bonzinho assim antes. Só que o fato de assassinar alguém foi o que realmente o levou à loucura. Só que nos livros, mais ou menos por aí, o Sauron já tinha ideia de que o Saruman ia traí-lo também. E os Nazgûl vão até Isengard. Então provavelmente encontraria o Gandalf, portador do Um Anel, e ia ter mais luta. É provável que o Aragorn, o Gandalf e outros elfos conseguissem rechaçar os Nazgûl. Nos Contos Inacabados, o Saruman chega a dizer para os espectros que se ele tivesse um anel, eles se curvariam a ele. E nessa teoria eles se curvariam ao Gandalf. Embora isso fosse causar um certo desconforto na sociedade hipotética. Ainda assim ele poderia usar os espectros para comandar os orcs e causar estragos nas forças de Mordor. Outra grande mudança é que o rei de Rohan ele seria mesmo curado pelo Gandalf e o Grima expulso. Mas a gente não teria a batalha do abismo de Helm, já que não teríamos mais o Saruman. Ainda assim o Théoden começaria a reunir os Rohirrim para enfrentar Mordor. Provavelmente o Aragorn e os elfos ficariam para ajudar nos preparativos das tropas, enquanto o Gandalf iria em carreira solo para Minas Tirith. E isso seria mais ou menos no final de outubro, quando o Boromir estaria chegando em Rivendell. Claro que o Elrond não contaria ao Boromir qual era o objetivo da comitiva que saiu dali, mas ia acabar despachando ele de volta para Gondor. O Gandalf chegaria à sala do Denethor e apresentaria esse plano de Rohan e Gondor unidas atacando o Portão Negro, mas o regente recusaria. Os orcs e Nazgûl que estavam atacando os Gilead já teriam se retirado. Como nos livros, o Denethor já ia ter visto nos Palantir que o verdadeiro rei de Gondor estava retornando e cavalgando ao lado do Théoden. De algum jeito, talvez até usando o medo, o Gandalf conseguiria forçar o regente de Gondor a enviar as tropas junto com as de Rohan para Mordor. Já ia estar rolando uma guerra por lá, uma vez que os Nazgûl chegaram antes e já estariam causando estragos, pois eles obedecem à vontade do Um Anel acima da do Sauron. Então as forças de Morgul já teriam começado esse conflito. Vencedores na batalha, o Gandalf chamaria o antigo mestre do Anel para descer da torre e confrontá-lo. E isso Tolkien já escreveu em uma das suas cartas, que seria um equilíbrio estranho, porque de um lado teríamos a lealdade do Anel ao seu mestre, mas de outro uma força superior, já que o antigo mestre estava sem a sua força e o Um Anel estaria com alguém de poder maior do que quem o fez. E se o Sauron descesse para lutar, o Gandalf com seus 2 anéis de poder conseguiria destruí-lo. E provavelmente depois de experimentar tanto poder, já era. Provavelmente ele não ia conseguir se desfazer desse artefato que o deixava tão overpower. E na sua mente, manter ele a salvo dos outros males da Terra-média seria o correto a fazer. E aí ele mandaria os sobreviventes de volta para os seus lares para comunicar que o mal estava erradicado. Assim como espalharia os seus servos espectros entre os reinos para manter a ordem a qualquer custo. Bom, mais umas 500 coisas seriam diferentes na história se isso tivesse acontecido. Pode ser que o Aragorn tentasse realmente destruir um anel e fosse morto. O Boromir retornaria e aí seria o regente. A Galadriel e o Elrond provavelmente tentariam intervir e seriam vistos como inimigos. Enfim, o que eu acho que não mudaria tanto seria o fato de que ninguém tinha poder o suficiente para largar o anel no fogo. E nesse caso o Gollum também não teria caído lá, pois ele não teria coragem de atacar o Gandalf. E porque provavelmente ele teria ficado preso em Moria até o final do conto.
E para encerrar, mais uma citação do autor em uma de suas cartas. Gandalf com um anel teria sido muito pior do que o Sauron. Ele teria permanecido justo, mas hipócrita. Ele ia querer governar as coisas para o bem, para benefício dos seus e de acordo com a sua sabedoria, que teria continuado enorme. Gandalf teria tornado o bem detestável e pareceria mal. Eu acho que teria sido mais ou menos assim se ele tivesse aceitado a oferta que o Frodo fez lá no início do conto. Mas e tu? Quais os desdobramentos que tu acha que isso teria? Deixa aqui. Vou deixando nas sugestões 2 vídeos que tem a ver com coisas que eu falei aqui. Um sobre o conselho do Elrond não ter sido agendado e qual o motivo pelo qual cada membro que fez parte dele estava por ali naquele momento. E um outro sobre o Gandalf ser considerado um perturbador da paz no condado. Obrigado por assistir e até mais.